Olá, pessoal. A gente está iniciando aqui mais um episódio, né? Nosso primeiro episódio do nosso Anatomy Cast. E hoje a gente está com o tema de doação de órgãos e cadáveres para a ciência e para estudos e pesquisas. Hoje a gente está com o nosso convidado aqui especial, o professor Osimo, né? Que ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina do Maranhão e do Departamento de Morfologia, é médico cirurgião, destacou que não tem conflitos de interesse com o nosso programa hoje e possui 2 livros publicados na área da anatomia e mais de 50 publicações científicas dentro da área de cirurgia digestiva, né? E aí a gente queria pedir para ele falar um pouquinho aqui sobre essa caminhada dele, o que ele tem para dizer para a gente hoje aqui. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. O tema, nós estamos aproveitando a data, né, de 27 de setembro, que é o Dia do Doador, e que engloba também sobre a doação de corpos e órgãos para estudo científico. Sim. Dentro da nossa área, que é a anatomia, também essa doação que também é permitida. Lembrando sempre que a doação é um ato voluntário, né, que deve ser muito bem esclarecido e que tudo começa através da verbalização dessa vontade. O doador, o futuro doador, ele precisa deixar bem claro aos seus entes queridos que ele tem esse desejo de doar. Mesmo que sejam órgãos para transplante, ser um doador Sim. de órgãos para transplante, ou então que tem o desejo de disponibilizar o seu corpo para fins científicos, fins de estudos. E o Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Maranhão, ele tem hoje a logística necessária para esse recebimento. Perfeito, professor. Queria também deixar destacado aqui, né, que o nosso projeto da Anatomy Cast, né, é um projeto inspirado, né, e feito pelos ligantes da Liga de Anatomia do Maranhão, a LANATO, e esse projeto ele tem como coordenador a professora Adriana Moraes e o nosso coordenador da Liga, que é o professor Osimo. Professor, sobre o contexto de corpos e órgãos que a nossa universidade tem hoje em dia para dar essa aula para os nossos alunos, como é que está? O Departamento de Morfologia é um dos departamentos da Universidade Federal do Maranhão que mais atende alunos na universidade. De ambas as áreas, ele faz, né? Exatamente. Ele está ligado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, que atende todas as áreas do ciclo básico das áreas da saúde. O ideal é que nós tivéssemos um cadáver disponibilizado para estudo para um grupo de 10 alunos. Essa escassez, ela não é um privilégio nosso. Essa escassez, ela é uma escassez em termo mundial. Sim. Certo? Em todas as universidades, os estudos, em vários trabalhos publicados no Ocidente, especialmente, tá certo? Existe uma escassez de órgãos. Hoje, nós estamos passando por um período pós-pandemia, que foi feita uma revitalização do nosso acervo anatômico e que ocorreu uma substituição de parte do acervo por um programa digital, que a universidade fez um investimento financeiro elevado, que através de um programa, né, que é uma maneira de substituir o estudo do cadáver na linha digital. Porque, como nós passamos por praticamente 2 anos e meio do ensino híbrido e do ensino praticamente à distância também, nós tivemos que implementar essa ferramenta para não ter nenhum prejuízo na formação do aluno. Mas nada substitui o cadáver como ferramenta de ensino da anatomia. Nenhum programa, nenhum tipo de modelo sintético ainda conseguiu substituir o cadáver nessa finalidade ímpar. Essa é até uma pergunta que a gente tem para fazer mais para frente, né? Mas vamos dar seguimento aqui, né? Sobre a questão da integração da tecnologia nesse ensino da anatomia. Mas quanto à regulamentação, existe algum tipo de lei que regulamenta, que diz que isso é permitido, que é legalmente doar seu corpo para a universidade a fins de educação e ciência? Tudo começou
ainda aí na década de 80, 90, em que foi promulgada uma lei que permitia a disponibilização dos órgãos, dos corpos que não eram reclamados, né? reclamados, passavam um certo período no IML, e esses cadáveres eles podiam ser encaminhados para as faculdades de medicina. Sim. Existe um tempo que aquele cadáver ele não era reconhecido e ninguém era como considerado um indigente, passando um prazo de aproximadamente 30 dias, ele poderia ser disponibilizado à faculdade de medicina. Então aí já começa um pequeno detalhe, porque só pode ser disponibilizado para os campos que têm o curso de medicina, mas os outros cursos da área da saúde também precisam. Sim. Até que na década de 90 ocorreu a promulgação, a esteira da mesma lei que faz a doação de órgãos para transplante, viu-se a necessidade de legalizar uma maneira daquele cidadão brasileiro que queira doar o seu corpo para fim científico, que ele faça isso de maneira altruística e não remunerada. Isso é um detalhe muito importante. São 3 pontos aí. Primeiro, voluntário, ele precisa ser voluntário, ele precisa falar que ele quer fazer isso, deixar claro aos seus familiares e responsáveis, tá certo? Um segundo ponto, ou seja, é altruístico, não pode ter nenhum ganho pecuniário ali envolvido em relação àquilo, nada em termos financeiros. E também, em última parte, que é o quê? Também não pode ocorrer uma mercantilização desse corpo, de corpos, ou parte de corpo, ou então de órgãos, para fim de estudo científico, assim como é para o transplante. Sim. É realmente um ato voluntário de amor e de engrandecimento. É fazer naquele momento ali de dor, de partida, tá certo? Sim. Ser doado o seu corpo para o futuro da ciência, o futuro da formação, não só dos novos médicos, mas todos os alunos da área da saúde que precisam passar na disciplina de anatomia, que é uma disciplina basilar dentro da formação da área da saúde. Até que para que a gente tenha bons médicos, né, bons profissionais da saúde, bons enfermeiros, bons odontólogos, a gente precisa, né, desse ensino básico, né? O que nós precisamos entender é que o aluno em formação, ele vai precisar fazer o reconhecimento básico do corpo humano e depois ele faz um treinamento dos principais procedimentos que envolve aquela área de atuação dele, seja o enfermeiro, aprender a fazer um cateterismo vesical, fazer uma punção venosa em um braço. Todos os profissionais, nós precisamos deixar claro para quem está assistindo aqui, esse treinamento ele não pode ser em ânima nobis, ou seja, não pode ser feito no momento que ele estará no estágio aprendendo a fazer ali. Ele precisa fazer um treinamento antes. Tá? E mesmo que existam hoje alguns modelos que tentam replicar o comportamento do corpo humano, mas aquele treinamento que ele irá realizar nos laboratórios de maneira orientada, tá certo? De maneira controlada, aquilo irá, além de oportunizar uma formação mais correta e adequada, o cadáver, como ferramenta de ensino, ele também é uma grande ferramenta de exemplo ético. Sim. O aluno que ele tem a oportunidade de trabalhar no cadáver, eu gosto muito de relembrar sobre isso, porque o laboratório de anatomia, ele é um ambulatório que é um ambulatório que mais ensina ali a parte ética também. Porque aquele paciente, aquele primeiro paciente, aquele silencioso paciente, ele está doando de maneira totalmente... Ele não tem como reclamar. Sim. Aquele paciente que está ali, que está sendo estudado, que está servindo de ensino, ele não tem a quem reclamar. A única coisa que ele tem ali é o silêncio. Sim. E o respeito daqueles que estão lidando com ele. Então é por isso que a presença ali dos ligantes da anatomia, os professores, diante do ensino e do cuidado com o cadáver, isso leva a uma confrontação ética do futuro profissional, sim, a uma confrontação ética do aluno na sua própria formação, por saber que apesar de todas as ferramentas que nós utilizamos
para o bem-estar e tratamento dos pacientes, a vida tem um fim. Sim. Então ele tem aquele primeiro momento. Nós estamos na área da saúde para lidarmos com a vida, mas nós começamos a nossa caminhada com a morte, que é através do cadáver. Sim. E que ele nos oportuniza aprender a disciplina que tudo vai mudar dentro da área da saúde, tá certo? Mas a anatomia não irá mudar. Então, se tem uma disciplina que ele precisa investir tempo e cuidado na sua formação, é a anatomia, porque não vai existir uma atualização da anatomia. Um novo cadáver, exatamente. Um novo órgão. Exatamente. E isso é um ponto importante que, e ficar bem claro aqui, aqueles que estão e que vão discutir isso daí, que é o mais, eu acho que é a principal mensagem que nós precisamos deixar aqui, é que se discuta sobre doação. Sim. O que é que eu quero? Eu quero ser doado, eu não quero ser doado, porque por uma questão de confiança, algum aspecto religioso, algum medo, alguma coisa, é saber que aqueles que estão lá dentro do laboratório e que estão sendo utilizados como parte de ensino e de pesquisa, eles têm um fim social importantíssimo. Ético. Eles estão sob um cuidado ético enorme. Sim. Até mesmo porque nós sabemos que ali era um antigo cidadão, um antigo irmão nosso, e também do material valorosíssimo que nós temos em mão para ensino de pessoas. Então, por exemplo, vocês sabem, realmente, a Universidade Federal do Maranhão, ela completou agora quase 50 anos de história, um pouco mais, e nós temos cadáveres ali, peças do começo da faculdade, para vocês verem o cuidado que é tomado com isso. Para não ocorrer nenhum tipo de vilipêndio, nenhum tipo de utilização inadequada. Então existe todo um cuidado das pessoas que fazem parte para tentar manter sempre esse acervo, tá certo? Muito bem resguardado. E até gostaria de lembrar, né, que o senhor nas suas aulas costumava dizer que o cadáver é o nosso primeiro paciente, né? Então se a gente não souber tomar aquele cuidado, aquele zelo pelo nosso paciente que está ali naquela mesa, disposto a permitir que a gente aprenda a cuidar do nosso paciente no futuro, quem serão os profissionais que serão, né? Então a gente precisa dessas peças, desses cadáveres, para que a gente concretize o nosso ensinamento teórico e ético. Exatamente, é uma ferramenta ética, porque essa confrontação, o aluno ele chega muito jovem, ele começa a vida profissional dele hoje, felizmente por várias políticas afirmativas e por abertura de novos campos, está ocorrendo uma oportunidade maior de entrada na faculdade. Mas ele entra ainda muito jovem, mas o papel da universidade é esse mesmo, é formar o novo cidadão, ajudar na formação técnico-científica e também tentar fazer essa lapidação ética, porque o estudante ele já chega com a sua formação ética da família, do grupo que ele fazia parte, mas nós precisamos mostrar ali dentro da profissão os cuidados inerentes àquela nova atividade que ele vai realizar. Né? E o laboratório de anatomia ele tem esse caráter ímpar, diferente de outros laboratórios. Não é que os outros sejam diferentes. Eu vou, só para deixar bem claro aqui, se aqueles que forem assistir aqui forem alunos da área da saúde ou que já se formaram, vocês verão que vocês, infelizmente, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo o nome de muitas pessoas que fizeram parte da nossa formação. Mas todos os senhores irão lembrar do nome dos professores de anatomia. Então, para ver como é uma coisa muito marcante, porque faz parte ali daquele momento até um certo medo, um certo receio, até que o aluno, e a gente vai vendo ao longo do tempo, como que o aluno começa ali no primeiro período, no segundo, e ele vai passando, ele vai tendo aquela maior intimidade, ele vai criando uma relação médico-paciente, e ele vai criando um respeito cada vez maior, e quanto mais, e aí é que é a importância, que quanto mais ele aprende anatomia, mais ele vai vendo a necessidade que ele tem de aprendizado, e mais cuidado ele vai tendo diante daqueles que estão ali
servindo como ferramenta de aprendizado de ensino. Sim, era isso que eu ia falar. Tipo, é incrível como a anatomia, ela segue não só a vida acadêmica, ela perpassa por toda a vida profissional em si. No nosso encontro que a gente teve, a gente falou muito disso com o médico, a nutricionista, o odontólogo e o enfermeiro que era para estar lá. Todos eles sempre afirmaram a importância que era saber a anatomia e ficar sempre estudando. E saber, assim, o quanto que ela é importante, não só para saber onde é que cada órgão fica, mas para saber como mexer naquele órgão e como a gente vai tratar um paciente totalmente diferente. É muito abrangente a área dela. Tipo, ela tá no começo e ela não termina de jeito nenhum. Eu já tive a oportunidade, né, de acompanhar alguns estágios e, de fato, que é a cirurgia, e de ver como a anatomia de um paciente ainda vivo é linda, né? E aí eu lembro do professor Zimo sempre de algumas coisas que ele costumava falar da anatomia e usava a parte clínica naquilo. Então, quando eu olhava a clínica acontecendo, eu lembrava porque eu tinha aquela base anatômica de entender, olha, isso aqui foi uma lesão de nervo, então isso acontece por causa disso. Então você consegue ter a base da anatomia para auxiliar muito o diagnóstico clínico, que as pessoas demoram um tempo a perceber a importância disso. Então por isso que é bom que a gente tenha cadáveres e peças para a gente ter essa noção, para facilitar o diagnóstico do nosso paciente no futuro. Existe um adágio, né, um adágio cirúrgico que fala que aquele que não se dedica ao estudo dos mortos, ele irá atender de maneira não adequada os vivos. Sim. Isso é muito importante porque, como nós estamos começando essa campanha de conscientização, que aquele que tem esse chamado, que sinta esse desejo de doar o seu corpo, ele precisa estar muito consciente da ferramenta e do cuidado que será levado a isso. Porque algumas pesquisas que nós fizemos, né, em relação à doação de órgãos para transplante mesmo, um dos maiores impedimentos é o medo do que vai acontecer com o corpo dele, a utilização com o corpo, né? Sim. Se aquilo vai ser desrespeitado, se não vai ser desrespeitado, a forma como vai ocorrer depois, quanto tempo que o meu corpo vai ser utilizado para estudo e depois o que vai ser feito. A universidade ela tem 2 jazigos próprios dela, que ao término da utilização, né, que isso pode levar anos, tá certo? Sim. A utilização dos cadáveres. E ao término isso aí é descartado de maneira totalmente adequada, para nós não termos nenhum tipo de problema em relação a esse receio. E sempre que os alunos estão tendo aquelas aulas, o laboratório tem as regras próprias de utilização do laboratório. Sim. E é orientado desde do primeiro momento que ele chega lá, do comportamento ético, mas existe também uma ressalva civil e penal, porque quando você não trata de maneira adequada o cadáver ou parte dele, isso é enquadrado, isso é um crime, né? Existe um crime descrito no nosso Código Penal, que é o vilipêndio de cadáver. Então, nós precisamos deixar bem claro à sociedade que já existem esses modelos funcionando muito bem em outros locais. O Distrito Federal é um exemplo, que ocorre uma doação muito grande, existe já até, por exemplo, instituições lá que não recebem já pela quantidade de pessoas porque nós temos um limite de recebimento dentro dos laboratórios. Sim. Existe, por exemplo, um exemplo lá do Paraná, que também existe uma legislação específica dele, o Ministério Público, ele fez um sistema de rodízio, porque ainda tem um detalhe. Porque muitos podem se perguntar, mas o porquê da dificuldade de se ter cadáver para estudo se todo dia morrem pessoas, né? Sim. Só que isso também passa por um processo de cidadania que nós estamos vivendo ao longo dos tempos. Sim. Entendeu? Antigamente, não existia um processo civilizatório, se nós formos pensar aqui em 500, 600, 700 anos, sim, dentro da história da saúde e dentro da história humana, né, que realmente existia um número grande de pessoas indigentes, que a pessoa saía de um canto para o outro, perdia o contato com seu familiar e ele virava uma pessoa sem história.
E hoje, felizmente, isso se tornou mais escasso, se tornou mais raro. E com a chegada das redes sociais, chegou mais raro ainda. Então, quando ocorre um falecimento de uma pessoa em determinado local, você consegue identificar essa pessoa através das redes sociais e existe sempre um reclamante. Sim. Então, E aí tem um fato que é muito interessante: de cada 10 cadáveres que chegam para estudos no laboratório de anatomia, 2 ou 1 são do sexo feminino. Ainda tem essa Ainda questão, tem esse né? detalhe. Sim. Então, por exemplo, mesmo lá no Distrito Federal, né, assim também como no Paraná, ocorre um rodízio de a faculdade recebeu um cadáver masculino. Agora a próxima que vai receber um feminino vai ser tal faculdade. Porque também existe isso. Nós temos uma escassez de acordo com o sexo. Sim. Porque a mulher, ao longo da vida dela, geralmente ela constituiu ali uma família, teve um filho, entendeu? Um companheiro. Então ela tem uma tendência menor a ter uma mobilidade geográfica, como o homem tem, que às vezes um homem sai de um local para o outro, Em busca de tá trabalho. sempre como um andarilho e tal, e acaba se perdendo essa ligação. Então ainda tem todo esse aspecto social e que leva realmente a esse desafio, mas que ele pode ser transposto através de medidas altruísticas. Sim. Pessoas chegarem, saberem que vão, através ali, no momento que ocorreu o fim da sua vida, ele vai utilizar, servir, né, de uma outra, né, forma para a sociedade. Tá certo? Na formação de novos. Não é só uma coisa utilitarista. Sim. Eu estou doando porque vai formar um novo médico, outra coisa. Não, uma pessoa que pense hoje, que escute esse podcast e que imagine que possa utilizar como ferramenta que talvez até as pessoas que hoje um podcast desse ele fica salvo, vai ser escutado daqui a alguns outros anos, pessoas que nem nasceram ainda, eles vão se beneficiar de um ato de amor que foi feito, porque ele vai receber um tratamento de um profissional que ele se formou de maneira mais adequada. Sim. Então, como a sociedade ela vive de laços invisíveis, mas que esses laços eles não são quebrados, Sim. acaba que nós estamos criando uma rede que seria uma verdadeira rede de proteção a nós mesmos. Porque o futuro profissional ele não sabe quem ele vai atender. Sim. Assim como nós também, nós não sabemos quem serão os futuros profissionais que nos atenderão. Então, isso que nós estamos fazendo agora, isso repercute de maneira positiva em todo o seio da sociedade. É um legado. E queira seja para o estudo da anatomia, assim também como seja para a doação de órgãos para transplante. Esse ponto é um ponto importante que o senhor citou, né? Que a pessoa que doa o seu corpo hoje para o estudo, ele pode estar capacitando um médico que daqui a alguns anos vai poder prestar um serviço de qualidade para um próprio parente, para um neto, para um filho, né? Para a própria mãe, para a irmã. Então isso é uma coisa que faz um bem agora que repercute de uma forma positiva lá na frente. Porque, como que a gente começou aqui o podcast, qual o conflito de interesse? Claro que o conflito de interesse que nós temos é o interesse acadêmico que nós temos na área. Sim. E isso, o Brasil é um exemplo porque nós temos o maior sistema de transplante de órgãos do mundo, que é gerenciado pelo serviço público, é totalmente selado em termos de comportamento ético, de você ter qualquer tipo de negociação em relação a quem vai passar na frente da fila, comprar Sim. um órgão, esse tipo de coisa. Isso aí, o sistema ele já vem funcionando há muito tempo, já vem sendo testado há muito tempo e realmente você vê que as notícias que por mais que queiram falar uma coisa ou outra, não aparece realmente nada de concreto relativo a isso. Sim. Então, o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando sobre doação. E um dos métodos que tem de você doar, que você não queira doar para transplante, ainda tem um detalhe. Mesmo aquela pessoa que é doador de órgãos para transplante, ela pode ser doadora do seu corpo para estudo. Sim. Porque depois que ocorre a doação do órgão, doação dos órgãos para transplante,
o corpo que fica, né, ele pode ser utilizado para estudo. Porque a anatomia é um ramo gigantesco. Então nós podemos utilizar a região cefálica para o estudo da neuroanatomia, a medula espinhal, os músculos, os membros. Então cada área tem interesse de uma área. Por exemplo, nós temos os preparadores físicos, a equipe pessoal da fisioterapia, da educação física, que tem um ramo de atuação que é a biomecânica, a parte do estudo dos ossos, dos músculos. Então, e outra, vários locais já se utilizam dos laboratórios de anatomia como centros de treinamento de cirurgia simulada. Sim. Então, tem esse ponto também da formação, da adequação. É como se nós estivéssemos formando um piloto que ele vai passar primeiro para um simulador. Porque senão, muito do que está acontecendo, e que antes acontecia muito isso, que um médico ali, às vezes um estudante de medicina, no segundo, terceiro, quarto período, ele já estava dentro dos hospitais. Isso hoje é uma coisa incomum. Sim. É uma coisa incomum de acontecer, tá certo? Porque precisa ter uma adequação, um regramento, precisa ter um professor ali acompanhando, estudando, entendeu? Junto para poder... Porque você não pode deixar esse tipo de treinamento ao acaso. Sim. É a mesma coisa, e eu gosto de frisar sempre isso, aqueles que já tiveram a oportunidade de estar com a gente nas aulas, o cadáver, ele é o paciente, ele é o nosso paciente. Então, da mesma forma que nós nos comportamos, quando nós estamos no ambulatório atendendo, dentro do centro cirúrgico fazendo um procedimento, nós estamos ali dentro do laboratório. Aquilo dali não tem diferença nenhuma de comportamento ético, entendeu? De comportamento respeitoso, de comportamento de cuidado com a técnica. Porque é ciência. A ciência ela precisa ser aprendida dessa maneira. E é o ponto importante, né? E também lembrar que a gente está falando muito da área médica, mas o cadáver ele vai formar, sim, muitos profissionais. Educação física, enfermeiro, o odontólogo. Então, um cadáver só, ele forma, não é só um profissional, ele forma vários, ele forma um conjunto de profissionais, ele forma uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Entendeu? Então, aquele cadáver ele está servindo para salvar uma outra vida a partir de uma equipe multidisciplinar. Então, ele preparou aquele médico que vai dar assistência, preparou aquele enfermeiro que vai passar uma sonda, preparou aquele dentista que vai ajudar um problema. E aí, então, toda aquela equipe ajudada por aquele cadáver que, de forma altruísta, se dedicou àquilo, se pôs a ser aquilo, né, para esses alunos que vão se formar um dia, ele está ajudando uma equipe inteira, não é só um profissional. Não é só uma área da saúde, né? É uma equipe completa. Todo o processo de saúde, né, que precisa desse conhecimento teórico prático. Porque, assim, a gente aprende muita coisa na faculdade. Eu, fazendo enfermagem, aprendo muita coisa na teoria. Mas quando chega na prática, às vezes é completamente diferente. Então, ter esse apoio de alguém que sentiu do coração o desejo de ajudar a saúde, não a medicina, não a enfermagem, a odontologia, mas ajudar a saúde, nós que estamos nos formando, a servir outra pessoa que está com as suas necessidades, necessitando de ajuda, é enorme. Tipo assim, é grande demais, é maior do que a gente. É aquela máxima, né? No paciente, né? Quando ele está no seu pior momento, ele precisa da gente no nosso melhor. Então, a gente precisa estar bem capacitado, bem preparado para atender aquele paciente no momento que ele mais precisar. E aí, dando continuidade, professor, tem uma dúvida, né? Quer dizer, uma pergunta de que se é possível doar apenas os órgãos para o estudo ou se aceita somente o cadáver completo. Como é que funciona isso? A lei, ela permite que seja doado só os órgãos também, ou parte, os membros, entendeu? Ela é a disponibilização, isso aí entra muito do aspecto da autodeterminação do cidadão. Ele pode dispor do seu corpo para estudo. Ele é livre a isso, tá certo? Ele é livre a isso. Agora ele precisa deixar isso claro em vida. Porque quando ele fechar os olhos, que terminar, ali a família dele precisa saber daquela opção dele. Para dar seguimento, né? Daquela opção. Então, como que seria um roteiro assim para ele disponibilizar o seu corpo para estudo? Primeiro de tudo, uma reflexão sincera sobre isso. O que me faz entregar o meu corpo ao estudo? Por que estou fazendo isso, né? É uma pergunta que a gente tem que começar primeiro a se responder. Às vezes, ou então até mesmo se perguntar, por que eu não quero doar?
Sim. Qual é o motivo que me impede de fazer a doação? Parte da negação para aceitação, né? Nós precisamos ter essas respostas, até para nós termos um feedback depois aí nos comentários. Nós precisamos saber o porquê de não doar. Porque nós precisamos esclarecer. O nosso principal, o nosso pontapé inicial aqui é esclarecimento da sociedade. Então, aquele que decidiu, escutei aqui o podcast, quero fazer minha doação. Então, existem os contatos que vão ficar aí no Instagram da Liga de Anatomia, a Secretaria do Departamento de Morfologia, o futuro doador, ele nos procura, existe uma ficha que ele assina, né? Ele está dentro das faculdades mentais dele, e é acima de 18 anos, ele vai, assina, faz um registro no cartório onde ele tem uma firma assinada, tá certo? Sim. Deixa ali resguardado aquilo, de preferência em 3 cópias, que aí ele fica com uma cópia para ele, entrega para o responsável dele, a pessoa que convive com ele ali no seio da família dele, que provavelmente, que a gente não sabe, a vida é um mistério, a gente não sabe. Nós somos 2 eternidades entre um momento efêmero, tá certo? Então a gente não sabe quem vai primeiro, quem vai depois. Sim. A gente tem só que saber, deixar esclarecer, conversarmos sobre isso, tá certo? Sim. Então ele deixa aquilo bem claro e entrega uma cópia desse documento para a pessoa que vai ser responsável. No momento que ocorrer a morte, nós temos um tempo, aí é que está, isso é um ponto muito importante. Porque o paciente, ele pode passar pelo velório normalmente, tá certo? É feita as homenagens, tudo, e é feito o atestado de óbito, só que na parte do atestado de óbito, onde tem o local do sepultamento, que aí normalmente quando a pessoa ou vai ser cremada ou vai ter o sepultamento, vai ser anotado lá, cemitério tal, jazigo tal. Nesse local vai ser descrito como departamento de morfologia. Sim. Então, terminando o velório, por exemplo, terminou o velório, é feito o contato, tá certo? A própria funerária, ela pode encaminhar o cadáver, né? O falecido ao departamento, e com isso ele é recebido e é colocado dentro do laboratório, e com isso vai ser feito toda a preparação para a utilização anatômica. Mesmo porque tem um detalhe importante. Mas eu decidi doar e pensei mais um tempo, refleti, não foi uma decisão, não quero mais doar. A doação, ela é suspensa em qualquer momento. Inclusive, por exemplo, uma pessoa decidiu doar. E se respeita tanto essa decisão, tanto do doador quanto dos familiares, que se no momento que ocorrer a morte, o familiar, que é o responsável dele, ele suspender essa doação, está suspensa a doação. Tá certo? Sim. Porque depois que ocorre a entrega, a doação do cadáver ao estudo da ciência, aquilo dali é feito que a gente chama que é uma amnésia social. É feito um registro dele, tá certo? Mas ele não tem mais uma identidade. Então, por isso que, por exemplo, mas uma coisa que sempre as dúvidas vão surgindo. Sim. Se um parente meu doou o corpo para estudo, eu posso ir lá visitá-lo no laboratório? Não existe isso. Tanto é que o laboratório de anatomia ele não é aberto para visitação. Você já deve ter percebido. Sim. Existe um controle rigoroso das aulas. O aluno ele precisa estar matriculado, tá certo? Não existe... nós temos um museu que aí quando ocorre as feiras anatômicas não são mostrados os cadáveres. Tá certo? Sim. Porque isso existe uma identidade social. Então, aquele que é doado, ele passa por um processo que a gente chama de amnésia social. Para não ter o risco, vamos supor, de algum parente, ainda mais a nossa cidade, nós já estamos aqui com 1,5 milhão de habitantes, aproximadamente 5 ou 6 instituições de ensino superior, ocorreu o desprazer da pessoa chegar lá, olha, fulano, não pode isso. Ali precisa ter uma amnésia social. Então, o tempo que ele entra para estudo, vamos supor que ele entra para estudo em 2023. Nós temos esse cuidado, tá certo? Ele provavelmente, quando é que ele vai ser preparado para estudo? De acordo com a necessidade, mas ele não entra imediatamente. Sim. Porque ele tem que ser feito um preparo
e a partir disso a gente aguarda algum tempo, e com isso pode ser que ele entre em 2023, mas vai entrar em estudo realmente, em efetivo uso de trabalho, um ano depois, um ano e meio depois, porque é feita a preparação, a dissecção, o que o laboratório está precisando naquele momento, se ele está precisando de órgãos internos, se ele está precisando de estudo de sistema, de regiões. Topografia. Exatamente. Então, não é assim que ele chega e daqui a pouco ele vai estar no laboratório, os alunos estudando. Não é assim que funciona. Isso é um ponto muito importante. Por isso que a gente tem uma tradição que é de fazer a oração ao cadáver desconhecido, né, professor? Sim. Então, ali no laboratório, diante do nosso primeiro paciente, que é o cadáver, a gente tem esse comportamento ético, né? Perante o cadáver. É um respeito, né, que a gente tem àquele cadáver. Mas, professor, outra dúvida, né, que a gente tem para lhe colocar aqui, que eu até dei uma lida também antes, quais são os corpos ou órgãos prováveis de doação, né? Porque existem alguns que passaram por procedimento cirúrgico, alguns que morreram por doenças infecciosas. E como é que é feita essa escolha perante a esse tipo de cadáver? Uma coisa muito importante que a lei não permite, né? Qualquer paciente que ocorreu uma morte suspeita ou então uma morte violenta, ele não pode ser doado. De forma nenhuma, né? Certo? Não pode ser doado. Porque isso aí já vai para a parte do Instituto Médico Legal, necrópsia, que nós temos uma parceria. Isso é um dos motivos porque o Instituto Médico Legal do Maranhão é dentro do campus da universidade. Sim. Tá certo? Isso foi. Tanto é que um é próximo do outro ali, não é por acaso. É de fundo com fundo, né? Não é por acaso. Não é coincidência. Isso foi realmente pensado pelos professores anteriores a nós, que deixaram um legado. A universidade lá tem 50 anos. Nós estamos, nesse momento, dirigindo um carro que já tem 50 anos, então já passaram muitos outros pilotos ali. Sim. Então nós temos que ter essa consciência, tá certo? Que nós estamos recebendo já um caminho muito mais fácil. Então, teve morte suspeita ou morte violenta, não pode. Assim também, como por exemplo, um paciente, um doador, a família decidiu, ocorreu um falecimento, decidiu doar. Eu vou encaminhar o corpo diretamente para o... Não funciona assim. Ele tem que passar primeiro pelo registro, pelo boletim, né? É dado o atestado de óbito, tudo normal. Não é o departamento de morfologia que dá atestado de óbito, não é o professor, nem os médicos porque isso é justamente para mostrar a credibilidade e dirimir, ou seja, diminuir qualquer risco de chegar e recebermos um órgão, um corpo de alguém desaparecido, alguém que foi vítima de algum tipo de ação, entendeu? Vias duvidosas, né? Exatamente. Porque para não ter nenhum tipo de dúvida, ou seja, é já feita uma auditoria de antemão, que essa auditoria é o quê? Morreu, está aqui, foi atendido por um médico, é dado o atestado de óbito, está tudo certinho. O local que será, entre aspas, o sepultamento desse futuro cadáver aqui não vai ser o jazigo ou o crematório, ele vai ser o laboratório de anatomia. Sim. Aí é que está o detalhe, tá certo? Para não ter nenhum tipo de risco. Agora, em relação a todos os órgãos que são para transplante, eles são utilizados para estudo. A grande diferença, enquanto para transplante nós não conseguimos utilizar o corpo todo, tá certo? Que, por exemplo, nós não conseguimos utilizar os nervos, não conseguimos utilizar o sistema nervoso central, tá certo? No estudo da ciência, nós conseguimos utilizar o corpo todo. O corpo todo. Tá certo? Ele é uma ferramenta que é utilizado por vários momentos e de várias maneiras, porque a anatomia, de maneira bem clara para quem vai escutar, ela é estudada em dois grandes eixos. A anatomia sistêmica, que são os sistemas do corpo humano, que formam o corpo humano. Então, isso nós vamos estudar os órgãos individualmente, em conjunto, formando o sistema. E existe a anatomia aplicada à clínica, que é a anatomia topográfica, que nós vamos estudar por regiões. Porque tem regiões que ela tem vários órgãos de vários sistemas. Sim. Então, um cadáver que, por exemplo, é preparado para o estudo dos sistemas, esse cadáver ele não é mais estudado para a topografia, porque é um tipo de preparação.
tá certo? Que é um tipo de utilização, que é muito importante. Essa questão da utilização dos órgãos para transplante, né? Tem uma pergunta também que a gente queria tirar aqui. É que se a pessoa for, eu sou doador de órgãos, mas além de doar meus órgãos para transplante, eu quero doar o meu corpo para estudo. Acontece? Funciona assim também, professor? Acontece. Quando o detalhe aqui, a diferença maior é que para ocorrer a doação de órgãos para transplante, precisa ter um diagnóstico de morte encefálica. Sim. Certo? Falta da atividade cerebral, que é feito em 2 momentos diferentes por equipes diversas, a equipe que irá realizar a captação e irá realizar o transplante. São equipes totalmente diferentes, que é para evitar qualquer tipo de jogo de interesses ali. Então, esse futuro doador foi detectada a morte cerebral, a morte encefálica. Ele vai ser feita a captação dos órgãos, geralmente pode ser feito no hospital de origem, onde ele ocorreu o óbito, ou então o paciente, por exemplo, aqui no Maranhão nós temos 2 grandes serviços de transplante, nós temos o Hospital Universitário Presidente Dutra, que é o maior, que faz o transplante da maioria dos órgãos, e temos o Hospital São Domingos, que iniciou o transplante de fígado. Com isso, o que ocorre? Ocorre a captação e fica o corpo, porque no transplante são retirados os órgãos individualmente. Sim. E fica o corpo, tá certo? Fica a musculatura, fica a pele, os ossos. E aquilo é fechado, normalmente reconstituído. Por isso que quando ocorre uma doação à família, aqueles familiares que vão fazer o velório após a captação de órgãos, não existe nenhum tipo de deformidade do corpo, porque é reconstituído todo o aspecto que o paciente tinha. Tá certo? Não fica com nenhum tipo de deformidade facial, nenhum tipo de coisa que vá assustar os familiares ou que vá parecer um ato de agressão, mesmo porque o respeito ali é máximo, né? Nós temos um respeito máximo por aquele. No momento da dor é um ato de amor, um ato de amor, de extrema entrega social, sim, tá certo? E de esperança na humanidade. A doação para o transplante é isso. Você é a vida se continuando em vida, sim, tá certo? É exatamente isso, tá? Então, esse mesmo paciente que doou os seus órgãos para transplante, o corpo dele, já sem os órgãos que foram, ele pode ser encaminhado para estudo. O que nós não vamos mais conseguir é estudar aqueles órgãos que foram doados. Sim. Mas a parte do corpo que foi disponibilizada ali será estudado, porque todos aqui sabem, principalmente os que são da área da saúde, nós começamos o estudo da anatomia através dos ossos, dos músculos e dos tendões. É exatamente isso. Por que nós começamos o estudo através dos ossos? Porque os ossos, eles nos lembram a sua fortaleza, o seu estudo ali daquela matéria, ela nos mostra a fortaleza do que foi uma vida humana. Aquilo é o último resquício do que foi um ser humano. Nós começamos por ele, não é por acaso. Aquilo ali é para nos lembrar-nos e nos deixar bem claro para o aluno que está começando ali que aquilo é um ser humano. Sim. Parte de um ser humano, é uma lembrança pétrea na mão dele que aquilo também é um ser humano. E mesmo que seja uma parte, ele precisa ser respeitado como um todo. Isso são detalhes. Por que a gente começa pelo osso? Se o osso é a parte mais profunda e mais escondida. É um mecanismo que tem não só pedagógico, mas ético, de mostrar que a vida continua. A vida continua. Ali é um paciente, a vida está continuando. A vida está continuando de outra forma. Tá certo? Isso é um detalhe importante. Então, essa outra parte do corpo que fica para estudo, ela pode ser utilizada sem problema nenhum. E aí também a gente tem até uma questão que eu trouxe no começo, que a gente começou a falar, mas a gente não falou, não debateu bem. É a questão de que, no seu ponto de vista, você acha que a tecnologia é capaz de substituir o estudo anatômico em corpos cadavéricos? Se é possível a tecnologia, algum dia, com a inteligência artificial, de alguma forma, conseguir substituir esse estudo, professor? É claro que a opinião que eu vou dar aqui vai ser de um viés enorme por conta do período que nós estamos passando, que foi do período de pós-pandemia. Exatamente, por isso que trouxe essa pergunta, né? Com um momento, porque a Universidade Federal do Maranhão, entendeu? Através da administração do professor Natalino Salgado, assim como o Departamento de Morfologia, através do professor Dr. Diogo Rubim, foram incansáveis nessa forma de criar mecanismos de nós podermos passar o que era necessário nesse período. Nós passamos por um período
inédito para a nossa Sim. geração. Não foi um período inédito para a humanidade, porque outras pandemias já aconteceram. Mas para a nossa geração foi um período inédito. Nós, professores, nós tivemos que reaprender o ensino, porque nós tivemos que digitalizá-lo em um período muito exíguo, muito rápido, tá certo? Sim. Com todas as dificuldades inerentes disso, com todos os atropelos. Então, as ferramentas que nós utilizamos, que a universidade disponibilizou, não só para nós professores, como para os alunos, através de tablets, celulares, e com isso ela nos trouxe a necessidade, por exemplo, de nós comprarmos um atlas digital. Sim, né? Que é um atlas que é utilizado hoje, só para vocês terem uma ideia, na Universidade de Harvard. Sim, muito A bom. UFMA, ela disponibiliza isso através de uma assinatura com várias ferramentas ali dentro, de dissecação em cadáveres, vídeos, com cursos de anatomia aplicada à clínica. Sim. Que eu sou um verdadeiro fã dessa ferramenta, mas em virtude disso, num período de transição ao término da pandemia, nós fizemos uma pesquisa dentro da universidade com o aluno Luigi. Nós perguntamos aos alunos o que ele considera a importância do cadáver na formação dele. E foi demonstrado de maneira científica. Publicamos isso aí numa revista de ensino na área médica, que depois vocês podem botar o link da nossa publicação. Sim. Mostrando que não é insubstituível. Nós conseguimos mostrar o básico através da atividade digital, por enquanto. Talvez com o desenvolvimento da inteligência artificial, e nós conseguimos, porque o mais importante é o que no estudo dentro do laboratório? É o tato, a estratigrafia, o aluno entender a questão de profundidade das estruturas. Sim. E outra, ele entender o tamanho das estruturas, ele saber diferenciar um órgão do outro. Um patológico Sim. com o normal. Entendeu? Né? Então são esses aspectos Porque dentro da didática nós temos os alunos que são visuais, os alunos que são sinestésicos, ou seja, que eles precisam, e os alunos que são ouvintes, né? Que são auditivos. Então tem aluno que é sinestésico, ele precisa realmente sentir, pegar. Então isso quando você compara, por exemplo, a musculatura lisa de um estômago com a musculatura cardíaca, ele tem a oportunidade de palpar um estômago ali. Em seguida, palpa um coração, uma musculatura cardíaca. E ele vai ver uma peça de uma musculatura esquelética, ele consegue. Isso aí fica gravado de uma maneira tão forte na mente dele, aquilo causa um imprint cerebral. Sim. De maneira tão evidente que ele não esquece nunca mais. Tá certo? E até a opinião popular também concorda com isso, né? Hoje e amanhã nós vamos estar na comunidade acadêmica falando sobre a campanha de doação de órgãos, porque, surpreendentemente ou não, muita gente não sabe que pode doar os corpos, os cadáveres, para a universidade. E aí a gente estava conversando com alguns, e a nossa pergunta, o carro-chefe, né, da campanha, foi perguntar para a pessoa se ela prefere ser operada por um médico que dissecou um cadáver ou por um médico que estudou por peças sintéticas. É unânime, todas as pessoas sabem a certeza que é ser tratado por alguém que estudou a peça real. Sim. Porque existem todos os detalhes do corpo humano, né? Quando a gente estuda anatomia, e é uma coisa que pessoalmente me encanta muito na anatomia, é que todas as coisas estão ali, e elas estão ali por um motivo, e se elas não estivessem ali, o resto não ia funcionar. O projeto é muito bem feito. É muito bem feito. O tudo arquiteto é muito profissional. Foi feito à mão, detalhadamente. E aí, não ter uma pessoa que viu como aquilo é na realidade, deixa todo mundo assim, meio balançado, né? Porque, poxa, como é que ele vai saber onde é que está cada coisa se ele viu uma peça de mentirinha? E existe uma variação anatômica que a tecnologia ainda não consegue reproduzir. Sim. Isso não... O ser humano é único. Né? O ser humano é único. Cada um tem uma anatomia. São as anatomias, né? Tá as anatomias. As anatomias, cada um tem a sua, né? E aí, a questão do tato, uma coisa que me marca muito, assim, da aula de anatomia que eu tive, foi perceber a diferença de uma artéria para uma veia. Você vê lá no digital, um azul e outra vermelha, assim, legal. Aí você tem o tato de uma artéria bem musculosa para uma veia que parece um papel, você já consegue perceber a importância de ter esse contato, né? É incrível de aprender dessa olhar forma. Uma artéria num cadáver
perfeitamente redondinha. E do lado dela tem uma folhinha assim, deitada, e saber que aquilo ali é uma veia. Gente, é uma loucura. Então, assim, esse contato realmente com o cadáver é importante. E um ponto que eu pensei agora é que as pessoas querem ser operadas por profissionais que tiveram aula com cadáver. Mas a quantas delas estão dispostas a se propor a ser esse cadáver que vai formar esse profissional, né? Então, são pontos que às vezes não se fecham. E discutir, nós precisamos discutir isso, nós precisamos levar essa discussão objetiva à universidade. A Universidade Federal do Maranhão, ela tem esse conceito de muros abertos para a comunidade. Sim. Isso é uma coisa muito importante. Tanto é que um dos projetos da Liga de Anatomia, eu não sei se eu acho que algum de vocês está tocando, que nós temos o projeto com o Colum, né, com o colégio universitário, que é da visita dos alunos ao laboratório. Para aqueles que, os futuros estudantes da área da saúde, eles precisam ir na faculdade para eles conhecerem, para saber o que é aquilo. Saber o que querem, então, né? A função nossa, quando nós idealizamos esse podcast, tá certo? Essa ferramenta de levar para a faculdade, é que nós precisamos abrir o muro, aos portões da faculdade, e nós precisamos estar lá conversando com a população, que aqui nós não estamos vendendo uma ideia de que você seja um doador. Sim. Nós queremos que seja levantada esse assunto, e essa discussão. Porque a Universidade Federal do Maranhão, hoje, com o acervo que ela tem, nós estamos conseguindo, de certa forma, fazer uma formação adequada dos alunos. Sim. Tudo pode melhorar na vida. Com certeza. Se existir uma doação, será melhor ainda, tá certo? Porque nós vamos poder atingir um número mais adequado de áreas estudadas e de estruturas mais bem visualizadas. Agora, existem outras instituições, que aqui não é questão de falar de A, B ou C, isso é um problema nacional, tá certo? Que realmente não tem acesso nenhum. Então, se você já discute esse assunto, no momento que você for lá no seu clube, que você for na praia, falar sobre isso, se você sabia que você pode, até de maneira engraçada, qualquer coisa eu levar teu corpo para estudar na universidade, as pessoas precisam discutir. Pode, porque às vezes a pessoa nem sabe que pode isso. Eu nem sabia. Entendeu? Não sabe que existe uma legislação, existe um mecanismo legal e pode ser feito, porque eu também tenho uma formação na área de transplante de órgãos. Existe um ponto tão interessante que, por exemplo, um risco de qualquer um de nós precisarmos de um transplante é 20 vezes maior do que nós sermos doadores. Tá certo? Sim. E por que isso aqui que eu vou ratificar isso aqui que eu estou falando? Só é vocês pensarem a quantidade de transfusões de sangue que são feitas por dia. Sim. A transfusão sanguínea é um transplante. Realmente. E é extremamente detalhado, né? Entendeu? É muito. Então, precisa ter um cuidado. A pessoa às vezes vai passar por uma cirurgia complexa que ninguém foi feito para ser operado. Mas acidentes acontecem. Cirurgias de urgência acontecem. Tá certo? Sim. E com o envelhecimento, felizmente, da nossa população, que o Brasil hoje é uma população que a média de idade é acima de 70 anos, isso daí vai gerar uma necessidade cada vez maior de procedimentos complexos relacionados à oncologia, à cirurgia cardíaca, tá certo? A necessidade de procedimentos, e você for ver, então a chance ao longo da sua vida de você ser um receptor e não um doador é muito maior. Então essa discussão que a gente faz é justamente para levantar a questão de que esse assunto ele não é que ele faz parte da universidade, do departamento de morfologia. Ele faz parte de uma necessidade da sociedade. Nós estamos formando e tentando já combater um problema que já está presente. Já é a realidade. Sim. Não é para quando acontecer, para a gente ser pego lá na frente, entendeu? De calças curtas. As calças já estão curtas. As calças já estão curtas. E aí a gente tem a parte, né, que a nossa amiga Letícia trouxe algumas dúvidas pra gente. Sim. A questão assim, né, porque a nossa intenção também é fazer com que as pessoas fora da faculdade conheçam. A gente vai ter até uma extensão da nossa campanha, né, que nós vamos estar no Parque do Rangedor.
E a gente vai lá conversar com aquelas pessoas que estão ali aproveitando a vida e fazer justamente o que o senhor falou que a gente tem que fazer, né? Falar para elas que existe essa possibilidade e sanar as dúvidas delas. E eu conversei com a minha família. A minha irmã, a primeira coisa que a minha irmã perguntou foi que, assim, como é que ela vai saber se o corpo dela vai para qual faculdade? Se vai para mais próxima, se vai para mais distante? Porque eles tipo assim, expressaram essa preocupação de serem reconhecidos. E aí já foi até explicado, né? Que tem a questão da amnésia social. Hoje, a doação aqui no âmbito do nosso estado do Maranhão, ela vai ser feita você vai procurar a faculdade, por exemplo. Eu não posso falar em nome das outras instituições de ensino superior. Eu posso falar em termos, porque nesse momento nós estamos à frente do laboratório de morfologia. E é por isso que nós estamos capitaneando esse projeto. O chefe do departamento é o professor Diogo Rubim. Tá certo? No momento, nosso reitor é o professor Natalino Salgado, que eu tive a oportunidade de conversar isso com ele, tanto com o professor Diogo, uma visita que ele fez lá de modernização do laboratório. A pessoa ela vai fazer a doação direcionada à Universidade Federal do Maranhão. Ela vai procurar a secretaria do Departamento de Morfologia, que fica no campus, logo atrás do ML. E ela vai chegar lá, procurar lá no nosso terceiro andar, olha, eu quero ser doador. Existe uma ficha que ela preenche, é feita em 3 cópias, e ela leva ao cartório, faz o registro da assinatura e deixa uma cópia com a gente. Porque nessa ficha, além dos dados dela, ficam os dados da pessoa responsável por ela. Porque ali vai estar o telefone nosso de contato, também tem um e-mail, a pessoa pode mandar um e-mail, ela pode pegar essa ficha através do e-mail, que vocês vão deixar disponibilizados aí. Porque no momento que ocorrer o óbito, ocorrer a parte do velório e tudo, a pessoa que é o responsável, ela entra em contato com a gente, diz, olha, fulano de tal, tem esse desejo, vai ser encaminhado para aí. Tudo bem, aí vamos pegar o atestado de óbito, porque nós vamos anexar aquela ficha, que nós precisamos deixar tudo registrado. Sim. Porque nós precisamos deixar bem claro aqui que o sistema de transplante de doação é um sistema muito regulado pelo Estado. Ele é muito vigiado verdadeiramente. Então, para não ter nenhum tipo de risco, de problema, por exemplo, de acontecer que uma pessoa diz que é uma determinada pessoa para ocorrer a doação de um outro corpo, entendeu? Não tem como acontecer isso. Porque só passa para dentro da universidade como objeto de estudo após a avaliação de toda a identidade, atestado de óbito, o responsável, o familiar. Não existe o risco da pessoa, Deus o livre, morrer e aparecer lá no laboratório para estudo. Não, isso é impossível. Sim. Tá certo? Todo um cuidado. Algum envolvimento criminoso, não tem como. Mesmo porque os técnicos lá que trabalham lá são técnicos extremamente experientes, eles já sabem tudo isso. E que nós temos o controle do acervo. Tá certo? O nosso acervo ele tem um controle totalmente restrito, que chegar lá, o que é isso aqui? Não é impossível isso acontecer. Tá certo? Mesmo porque até o acesso ao laboratório de anatomia é controlado. Fica uma pessoa lá no laboratório responsável para esse acesso. Sim. E a outra dúvida que apareceu foi como seria monitorado o processo de manipulação de corpos. E isso foi uma coisa que hoje na campanha eu percebi bastante. As pessoas, as que sabem que pode doar, têm essa preocupação de serem respeitadas após. Né? A questão da manipulação, se vão tirar a foto e postar na internet. Como é que vai ser a questão do mantimento do corpo, se ele vai ser cuidado em um ambiente específico, como é que isso ia acontecer? Quais seriam os critérios para manter uma peça em boas condições, em um bom estado, né? Sim, isso aí é muito ligado ao nosso aspecto cultural, né? Cada um tem a sua religião, eu sou cristão, e nós, o corpo é a nossa morada, é isso? Nós somos um ponto entre duas eternidades e com isso a gente sempre fica com aquele receio do que vai ser feito com esse nosso corpo, o que as pessoas vão fazer com aquele nosso corpo depois que nós morrermos, né? Um detalhe muito importante, o laboratório de anatomia, ele se comporta da mesma forma como um centro cirúrgico, tá certo?
Então, tanto é que existem, além do controle por parte dos técnicos, dos professores, lá dentro vocês podem ver, vocês participam de muitas aulas práticas, lá dentro não é permitido nem filmagem, nem fotografia, e outra, os alunos eles não fazem a preparação das peças. A preparação das peças ela é realizada pelos professores com auxílio dos técnicos. Então, por exemplo, as peças da disciplina de anatomia topográfica, eu preparo. Aí tem os professores dos outros períodos. As peças que são utilizadas no segundo período, que é a parte de sistemas. Então, existe toda essa preparação com os mesmos cuidados e o mais importante, aquele que pensa em doar essa questão da agressão. O estudo científico, com essa... é um verdadeiro acervo, é um verdadeiro tesouro que a gente recebe. É considerado como isso, tá certo? Não tem preço, porque a gente não tem como comprar, tá certo? É insubstituível, porque é único, a gente não tem como substituir um cadáver por outro, tá certo? Então, o cuidado que nós temos com essas peças, além do cuidado ético, humanístico, nós temos o cuidado mesmo da sua preciosidade em termos de valor de substituição. Nós não temos. Então, uma peça que, por exemplo, foi doada no começo que a universidade começou e que ela agora foi finalmente descontinuada depois da pandemia, essa peça ela não volta mais. E nós não temos como trocar aquela peça. Nós não temos um local, nós não temos um CNPJ que a gente liga, vamos fazer uma licitação e vamos dizer, olha, nós estamos precisando disso, disso, disso. Não, não pode. Nós não temos. A universidade não tem como adquirir isso. Porque é impedido pela legislação brasileira esse tipo de comercialização. Então, para você ter uma noção do cuidado que vai ser feito daquilo ali. Então, quem trabalha com essa disciplina de anatomia, e esse é um foco maior da Liga de Anatomia que a gente faz, a grande objetivo secundário da Liga de Anatomia é a formação de um novo pool de futuros professores. Por exemplo, eu fui professor, eu fui monitor do departamento de morfologia durante a minha época de acadêmico. Então, quem trabalha com a parte de anatomia, ele vai realmente se habituando e gostando daquela disciplina. Você vê que é um comportamento comum de quem trabalha nessa área. Pode parecer repetitivo, mas vocês podem ver que o professor que dá a disciplina de anatomia, ele nunca repete uma aula. Sim. Porque a anatomia é tão extensa que nós nunca dominamos a anatomia por completo. Não é impossível. Eu sou aqui um catedrático de anatomia. Não, eu não sei. Eu continuo estudando e todo tempo aprendendo e vou passar minha vida toda estudando e não vai dar para aprender tudo, porque são detalhes e detalhes e detalhes que é uma profundidade muito grande. Sim. E são coisas... A anatomia ela não permite abstração. O que aquilo é uma artéria, aquilo tem um nome, ela pode não estar numa localização, ela pode estar sofrendo uma variação. Então, o cuidado que nós temos, para você ter uma ideia, eu fiz o meu meu trabalho de conclusão de curso no departamento de morfologia. Dissecamos os cadáveres que tinham lá, juntamente com a professora Flor de Maria, que foi minha orientadora, que já é aposentada, e nós estudamos o nível de bifurcação de um nervo na área em questão. Para você ver, esse trabalho, ele acabou sendo um trabalho inédito aqui nacional, né? Porque ele não tem como, ele não foi novamente replicado porque não teve como ser replicado pela quantidade de cadáver que nós dissecamos. Então ninguém conseguiu dissecar a quantidade de cadáver que nós dissecamos. E para você ter uma ideia, como nós dissecávamos os dois membros, existia uma variação de um membro para o outro. Sim. Então, no mesmo paciente, existia uma diferença de anatomia. Para você ver, então, esse cuidado, o que nós podemos falar, e eu hoje, atualmente estou como coordenador do laboratório, o que eu posso falar é que o que será feito para resguardar e ser feito de maneira ética e humanística da manipulação desses corpos, né, desses órgãos, é como se fosse um voto de confiança, mesmo porque vilipêndio de cadáver é um crime. Sim. Tá certo? Vilipêndio de cadáver é um crime. E isso aí a gente não
vai deixar acontecer, como isso, por exemplo, nós temos 50 anos a universidade e felizmente nunca tivemos nenhum tipo de problema relacionado a isso. Tá certo? Certo. Mais alguma coisa? Não, agora é só, acho que a finalização, né? Questão daqueles detalhes. Se saber se a UFMA, a nossa universidade, está apta a receber doações e como proceder com a doação de corpos para a nossa universidade, né? A universidade está apta a receber. Nós precisamos, tudo é feito com uma questão de planejamento, tá certo? Então, caso ocorra algum interesse de doação, entrar em contato conosco, os contatos vão estar aí no link, vão estar à disposição, que nós vamos proceder toda a orientação, vamos enviar as fichas o modelo da pessoa deixar bem claro que ela quer doar, tá certo? E que nós vamos tomar o cuidado nessa orientação. A universidade está preparada, nós conseguimos agora nesse semestre fazer uma modificação, vocês viram, foram substituídos os ventiladores do laboratório, nós passamos por um processo de readequação do acervo. Isso é uma coisa muito importante. Aqueles cadáveres que já não tinham mais como serem estudados, então eles tiveram uma destinação adequada, tá certo? Ou como eu falei, a universidade ela tem um jazigo próprio dela, então a gente consegue fazer isso de maneira muito sincera, ética e verdadeira. Nós temos que lembrar que a Universidade Federal do Maranhão é a instituição de ensino superior mais antiga do nosso estado. Sim. Tem um impacto social enorme e o que nós estamos aqui, mais uma vez, pedindo e falando e esclarecendo, é pedindo um voto de confiança, que aqueles que se sentirem chamados a fazer sobre isso, que nos procurem, e mesmo aqueles que não quiserem doar, mas que conversem sobre isso, porque às vezes você, conversando sobre esse assunto, você acaba desenvolvendo essa vontade de doação de alguém. Pessoa, sim. É o que a gente pode falar. Sim. Já estamos nos finalmente, né? A gente queria agradecer aqui ao professor Zinho pela participação, pela colaboração e por esclarecer para o público que vai assistir, ouvir esse podcast, né? Que a dúvida que tiver, acredito que não foram todas, porque isso é um conteúdo, assim, um assunto infindável de discussões, mas boa parte a gente já pode ter tirado muitas dúvidas, né? Queria agradecer também ao departamento lá de morfologia, que nos abraça e tem nos dado muita chance de poder aprender sempre um pouco mais. A Liga de Anatomia por proporcionar esse podcast, né, que é um evento de extensão da Liga, que a gente está saindo dos muros da academia, da faculdade, para levar para a sociedade esse conhecimento e tirando essas dúvidas da população. Sim. E também queria agradecer à Universidade Federal do Maranhão, né, que nos dispõe disso, nos dá essa oportunidade. E o nosso querido professor aqui quer dar uns agradecimentos. Agradecer a toda a comunidade acadêmica, né? Eu sou muito feliz de fazer parte da Universidade Federal do Maranhão, mesmo porque eu fui formado na Universidade Federal do Maranhão. Fiz a minha monitoria no Departamento de Morfologia. Parte da minha formação profissional como cirurgião eu fiz no Hospital Universitário Presidente Dutra. Então eu me considero um filho da casa e aquilo que eu faço em termos da universidade é uma forma que eu tenho de doar e de retribuir muito daquilo que eu recebi de maneira muito adequada. Eu procuro perfazer um pouco parecido daquilo que eu tive de grandes professores, que eu tive de exemplos e que serviram de exemplos para a minha vida profissional dentro da minha escolha, e eu vejo um impacto social que a universidade tem na vida das pessoas, porque esse impacto ocorreu na minha vida através da formação profissional que eu tive dentro da Universidade Federal do Maranhão, graças a Deus, naquelas mesmas salas e naqueles mesmos laboratórios que vocês convivem. Então, isso é uma forma que nós temos de retribuir e agradecer, porque, como eu falei, a ideia de nós fazermos isso aqui é porque nós podemos passar por momentos de penumbra. Nós podemos dizer que a luz não está acesa, mas nós precisamos levantar para acender essa luz. E o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, a gente pode estar acendendo uma lamparina, mas nós estamos indo em direção ao interruptor. Sim. Tá certo? Para as próximas gerações, e vocês, quando estiverem na minha posição como professores, futuramente, se Deus quiser, vocês recebam um laboratório
muito mais estruturado e organizado do que eu recebi, e muito melhor para a formação dos futuros maranhenses que nos procurarem dentro da Universidade Federal do Maranhão. Show, maravilha, professor. Muito obrigado, meu amigo Willard, muito obrigado a Letícia. Obrigada, gente. E Obrigado ao encerra Lucas aqui. também, né? Obrigado ao Lucas, que fez tudo hoje. E a gente encerra aqui o nosso episódio e logo está disponível aí nas plataformas digitais. Um abraço. Um abraço. Gente. Valeu, gente. Show.